Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a vida e a morte de nossas consciências. Irmãos, no blog anterior eu venho dito, que o conhecimento, a palavra conhecimento, ele tem uma expressão, ele é Satanás, Satanás quer dizer que você tem conhecimento naquilo que você tem, naquilo que você faz, na sua ação. Você sabe o que você está fazendo, então esses tipos de procedimento, de comportamento é chamado de Satanás. Tenho na cruz, tenho o Cristo no meio, Emmanuel, do lado da direita tem um outro corpo e foi sacrificado entre dois corpos. O que eu quero dizer? O da esquerda, por exemplo, eu não sei se é ladrão, se eu tenho às vezes os três reis magos, Mateus, Marcos, Lucas, eles leem muito a Bíblia. Eu praticamente não leio essa versão, eu só sei pro outro. Se ele estivesse aqui, ele poderia me dizer se era da esquerda, que eles iam saber se era da esquerda que é o ladrão, mas eu acredito que é o da esquerda, que ele fala, olha, você não tem poder, desce daí e salva a ti e a nós também. Aquele cara da esquerda, aquele ladrão da esquerda, se for o ladrão, ele está dizendo por Emmanuel o seguinte, olha, você tem consciência no que você está fazendo? Está perguntando, está questionando, então, assim, olha, eu tenho consciência, eu vou fazer, por exemplo, tenho que fazer. Jesus já tinha entregado ele, Judas, Jesus tinha entrado em Judas e Judas já tinha entregado Emmanuel para o sacrifício, entende? Aí ele sacrificando, Jesus sacrifica Emmanuel, então vai governar no lugar de Emmanuel, como está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis. Caim mata Abel e governa no lugar de Abel. Abel, ele tinha dois nomes na época, ele tinha, naquele princípio, ele tinha nome do princípio para as pessoas não compreenderem essa versão, ele tinha nome de Emmanuel, que era Abel, e também tinha nome de Nod, na terra de Nod, Emmanuel, seriam as mesmas expressões, que Emmanuel, ele vinha com a palavra da vida, quando Deus criou o Cristo naquele tempo, Deus fez o reflexo, transfigurou em um reflexo entre o bem e o mal, a sua glória dividiu entre o bem e o mal e se deu para as pessoas profetizarem, e criou o Espírito, transformou a vida em Espírito para as pessoas profetizarem, terem a liberdade de expressão. Então, no Cristo nós temos realmente a nossa liberdade. Não é bonito isso? No Cristo é liberdade, juízo, expressão, tudo maravilha, Aqui não falta nada em questão de juízo, justificar e de explicar as coisas que os homens vêm fazendo, ok? Então, o que eu quero dizer é exatamente isso, Emmanuel, Naquele tempo, Emmanuel, ele vinha trazendo a palavra da vida, chegou, vamos fazer uma formação aqui, fazer um gráfico, como costume. Intervenção divina, tá, irmãos? Essa formação é intervenção divina. Então, aqui seria o milênio quinto e o milênio sexto, certo? O milênio sexto milênio, ok? Então, Emmanuel vem trazendo a palavra da vida, Suponhamos que esse redondo aqui é o corpo, e colocamos aqui a palavra
da vida, certo? Se ele estiver dentro desse círculo aqui, significa que ele está encarnado, né? Que ele está confessando a verdade o tempo todo, ok? Então aqui é a palavra da vida. Se esse aqui é um corpo, está aqui dentro a palavra da vida. Agora, se a palavra da vida estivesse fora, palavra e vida, estivesse fora, ele estaria desencarnado, né? Mas aqui dentro ele está encarnado. Essa formação seria essa aqui, né? Essa formação desencarnado seria corpo e espírito. O espírito, quando ele está isolado do corpo, o espírito, quando ele está isolado do corpo, então, quando ele está para fora do corpo, ele vai representar que ele está desencarnado, certo? Então, Emmanuel vem, né, fazendo mediação de corpo, vem do milênio terceiro aqui, no milênio sexto, né, mais uma vez, no milênio sexto, no milênio sexto ele é sacrificado, certo? Então, Deus expulsa, né, para fora a palavra da vida. Lembra, né, no tempo que, né, Emmanuel estava junto com Pedro falou, mestre, depois que transfigurou Moisés e Elias, ele falou, mestre, quer que prepare uma tenda? Porque a palavra, ela ia ficar para fora, representando a liberdade de expressão. E ele, não, que disse que não era preciso, porque ele estava prestes a ser sacrificado, certo? Sacrificado. E nesse ser sacrificado, ele criaria os 70 vezes 7, né? É o ato inconsciente do corpo e consciente também. Então, nessa formação, nós temos que entender essa intervenção divina, né? essa formação, né? Que para Deus é ato consciente do poder de Deus, para o homem é ato consciente de um corpo comum, é o ato satanismo do corpo comum. Quando ele tem consciência do sacrifício, ele desliga de Cristo, né? O corpo desliga de Cristo. Veja que aqui ele está parado. Esse é o conhecimento de Deus, o reflexo. Ele está parado aqui. Ele não vai movimentar, porque ele vai esperar esse aqui, porque aqui ele não tem vida. Ele vai esperar esse aqui se arrepender, formar. Lembrando o seguinte, irmão, quando esse corpo, né, tem vida, ele é consciente. Se ele não tem vida, ele é inconsciente. O que formaria a vida no corpo sempre? Esse cara aqui, o espírito. Ele volta para cá, fica consciente. Se ele vai ficar consciente, ele vai ter a opção de fazer as coisas certas e as coisas erradas conscientemente. Essa consciência, ela vai deixar uma liberdade, vai dar uma sabedoria para ele manobrar o bem e o mal, fazer uma manobra. Às vezes, para você evitar um conflito social, corpo a corpo, e evitar qualquer tipo de situação. O espírito consciente é um espírito sábio, que tem sabedoria e que pode muito bem representar o Cristo, o conhecimento da glória de Deus, do poder de Deus, entende? Aqui seria, né, a palavra da vida, porque Emmanuel veio trazendo a palavra da vida, né? Como eu tenho dito antes, ok? Como eu tenho dito antes, Emmanuel vem trazendo a palavra da vida. Quando ele chegou aqui, ele foi sacrificado, né? E foi sacrificado. Lembra
Eu falei que tem o Jesus bom e o Jesus mau. O Jesus bom, ele está aqui, é o ato consciente, que é Emanuel. Emanuel, ele foi uma vítima social, né? Que viera sacrificar o seu corpo por causa da humanidade. Ele entrou em crise por causa da humanidade, então deixou de ter palavra da vida. O ato consciente do corpo, ele é muito bom para você viver em sociedade. Essas coisas, ela explica muita sabedoria, ela te dá muita sabedoria, muitos recursos social. Mas para você fazer isso, você tem que se voltar aqui para a consciência do seu corpo e sensibilizar ele sobre uma palavra, sobre o bem e o mal. E é dessa forma que funciona, né? Então, sempre aqui vai ter Emanuel sacrificado e de cabeça para baixo tem o ato consciente, né? Tem o ato consciente do poder de Deus, né? Que é Emanuel, que ele estava ligado com Cristo, veio e ele vem de cá e é sacrificado aqui nessa situação. E ele automaticamente ele é glorificado com Cristo e porém ele cria com o seu sacrifício, ele cria 70 vezes 7 uma consciência, ele volta para Cristo, mas cria uma consciência, um ato consciente na 70 vezes 7. 70 vezes 7, como eu tenho falado antes, são posturas, são políticos postados, política. O sistema político ele vai representar uma postura social de cada um cidadão. Por exemplo, todos nós somos posicionados por Cristo, por determinado estado, cidades. Tudo isso é vontade de Deus. Famílias são criadas, às vezes nós estamos dentro de um relacionamento, a gente acha que é a nossa vontade, só que não é a nossa vontade. É sempre a vontade do reino de Deus, Cristo, Deus se manifestando dentro do Cristo, certo? E por isso que nós entramos em conflito, porque na hora que nós estamos querendo viver a nossa vida, Deus está defendendo a humanidade no Cristo. Então nós vamos entrar em crise, nós vamos voltar querendo viver a nossa vida pessoal, mas não vai ter como, porque todo mundo vai estar em crise, você não vai conseguir viver. O mínimo que você pode ter no meio da Guerra Fria é consciência, só isso. Se você tem consciência, você tem tudo. Então você pode relacionar a sua esposa, né, de uma forma que ela queira que você relacione ela pode te relacionar da forma, vai fazer uma mediação, né, para não ter conflito sempre, preservando a integridade física, social de cada cidadão, porque essa é a vontade de Deus. 70 vezes 7, ele explica muitas coisas dentro da sociedade, muitas posturas políticas, né? E é dessa forma, né? A gente pensa que estão vivendo a nossa vida, mas não, tudo é para a glória de Deus. Cristo, você faz fazer alguma coisa, sendo consciente, você faz para glorificar Deus. Aí você vai. Muitas das crises, ela pode te trazer sabedoria. Se você souber viver ela vai te trazer sabedoria. Porém, se você não viver ela de forma, o seu corpo vai se meter em escândalo, digamos assim, você vai matar ou vai roubar, né? E vai às vezes colocar culpa em alguém para aliviar. Mas quando você faz consciente, significa que você não precisa colocar a responsabilidade em outro. Você tinha consciência de estar fazendo, certo? Olha, você está dentro de uma cidade e lá você não pode roubar, você vai e roubou, você sabia, né?
Lembra que às vezes as escrituras sagradas ela fala melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. É por isso, porque se você conhecendo, você se torna responsável pela sua ação. Se você não conhece, ainda assim alguém pode responsabilizar a sua vida. Talvez, nesse caso, o sacrifício do corpo vivo pode sim, né, responsabilizar essas pessoas. Mas, embora ele vier a conhecer esse tipo de comportamento social e sabendo que Deus não vai aprovar o sacrifício e mesmo assim fazer essa idolatria em vão, então aí muda as coisas. Ou seja, Deus de que você conheceu tudo isso, você já não é mais inocente, né? Você tem que se responsabilizar pelo que você vai fazer. Conheceu tudo isso, né? De tudo que eu falei até agora, acabou. Não tem mais ninguém não tem sacrifício de corpo vivo que possa responsabilizar você. Você é o responsável pela sua ação, né? Ok? Então é dessa forma que funciona, ok? E esta é mais uma, né, que é a intervenção divina. Sempre nós vamos ter os dois lados, ou nós vamos falar de uma intervenção divina ou uma intervenção de corpo. A intervenção de corpo, ela é uma imitação de Cristo, ok? Ela é a imitação de Cristo. Eles criam a Trindade para receber o ato consciente do corpo, né? Se você for entender, este Cristo aqui, ele sempre vai existir depois que o corpo morre, entende? Então, ele não pode existir com o corpo em vida. Não pode existir com o corpo em vida. Só pode existir após a morte do corpo. No blog anterior eu mostrei que Deus criou no paraíso vida e corpo. E morrendo o corpo, ele transformou o espírito ao lado do corpo. E eu disse também que ele poderia ser macho e fêmea e poderia ser uma inversão. Poderia ser um corpo macho com espírito fêmea, né? O que as pessoas chamam de gay. Aí vai ver as pessoas colocando, às vezes fazendo bullying com as pessoas, né? Caindo na expressão visual. Então aqui vocês verem, né, a grandeza de Deus, né? Eu acredito que você deve parar com essa ignorância de olhar para as pessoas, né? Olhar pela expressão visual, tá? Ama as pessoas pela sabedoria, pelo dom da vida que ela está transmitindo, né? Existe muita gente, muitos corpos, espíritos responsáveis que traz responsabilidade para isso aqui. Então já não importa mais a imagem desse corpo, a expressão que ele vai produzir. Vamos focar na sabedoria dele, né? Na harmonia que ele está te oferecendo, permitindo o corpo dele relacionar pacificamente. É isso que deve ser valorizado, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a vida e a morte de nossas consciências.